Bora, meu povo, bora estudar. Live de hoje, métodos e critérios, metodologia e critérios utilizados na codificação espírita, continuando nosso estudo sobre a codificação espírita, o módulo 2 da apostila do estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, essa apostila aqui da FEB. Boa noite, Sônia. Sônia sempre chegando primeiro, sensacional. No final do ano você vai ganhar 10, hein, Sônia? Hoje é a primeira live do ano, né? Feliz ano novo a todos, sejam bem-vindos. Que a gente possa estudar bastante, refletir, ser inspirado. Boa noite, Lívia. Que a espiritualidade nos abençoe, nos ilumine, nos ampare em todos os momentos, nas nossas dificuldades e também quando a gente tá bem, tá feliz, que a gente possa compartilhar isso com outras pessoas, porque o mundo tá precisando tanto, né? De boas notícias, de bênção, de alegria. É por isso que eu falei, gente, o tema... Será que a internet hoje não vai colaborar muito? Bom, aqui choveu, mas deu uma pausa. Geralmente a internet segura a onda, então, né? Vamos lá, esperar mais um pouquinho aí para ver se chega mais algumas pessoas. Então, recapitulando, né? A gente tem estudado todo domingo, não é fixo, né? Domingo que vem não vai ter, porque é meu aniversário. Então, já anota aí, Sônia. Não fique esperando, não faça tudo correndo, porque não vai ter live no próximo domingo, que é meu aniversário, né? Então eu não vou ter essa disponibilidade de estudar, porque não é só apertar o botão, né, galera? Tem que ter o estudo. Tem que ter o estudo antecipado, a leitura do roteiro, a leitura do slide. Então eu não vou poder, e depois eu penso se eu mudo o dia ou se eu pulo o domingo e a gente volta no próximo, né? Então a gente está estudando essa apostila que começa lá do começo, falando sobre o contexto histórico do surgimento da doutrina espírita. Boa noite, Renato. E aí vai falar sobre as irmãs Fox, vai falar sobre as mesas girantes, vai falar sobre a codificação espírita. Semana passada nós estudamos, refletimos sobre a vida de Kardec, né? Hippolyte Léon Denis Rival, o pedagogo, né? O poliglota que se empenhou nessa missão, que recebeu essa missão e dedicou a sua vida, né? Já ao final da sua vida, ele teve todo um histórico aí que foi preparado, né? Ele foi discípulo de Pestalozzi, então ele publicou diversas obras didáticas. Quem não assistiu a live, procura lá para poder entender um pouquinho melhor sobre a vida de Hippolyte Léon Denis Rival, que depois vai assinar como Allan Kardec o Livro dos Espíritos, né? E as demais publicações espíritas, mas enfim, iniciando a partir do Livro dos Espíritos, ele utiliza o pseudônimo que Zéfiro tinha dito, o seu guia, que foi o nome dele em outra encarnação. Então ele utiliza esse nome para separar as obras didáticas que eram muito famosas, utilizadas na França, né? Kardec, ó, top, para separar desse novo trabalho do espiritismo, que ele enfrentou várias questões, né, várias dificuldades. A gente hoje em dia reclama um pouquinho do trabalho, né, que tá difícil aqui, mas olha o que Kardec não enfrentou publicando o Livro dos Espíritos. Então lá, para quem não assistiu, assista ao filme também para entender um pouquinho melhor através da arte como foi esse momento da publicação, né, como é que Kardec descobre e publica. E aí Kardec, quando fica sabendo lá, né, pelo senhor Fortier das mesas girantes, que era um magnetizador, porque Kardec era um magnetizador, ele fala, pô, peraí, que história é essa aí? A mesa gira? Ah, de repente, né, fluido, é o magnetismo, mas quando diz que a mesa fala, a mesa responde às perguntas, quando interrogada, elas respondem, aí ele fala, peraí, para que haja uma resposta tem que ter uma inteligência. Ele vai investigar, e é sobre isso, o método que Kardec utilizou nesse momento da codificação, é que é a nossa live de hoje. Então, que a espiritualidade amiga nos ampare, nos ilumine, para que a gente faça um bom estudo, entenda melhor essa doutrina tão maravilhosa que Kardec deixou para a gente, assim, tão perfeita. A gente vai estudando e vai vendo como ele organizou tudo, né? Tão bem feito. Então, separando, né, para aqueles que estão chegando, Kardec não tirou tudo da cabeça dele. A doutrina dos espíritos, né? Espiritismo. Esse é um conhecimento trazido pelos espíritos, mas Kardec foi, sim, muito importante, ainda é, porque ele codificou, isso quer dizer que ele pesquisou, ele investigou, ele organizou, ele usou toda a sua experiência didática para facilitar o nosso entendimento na divisão, por exemplo, dos capítulos,
A gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, não há uma ordem cronológica, mas há aquela ordem dos capítulos que você vai vendo como vai casando, né, as sequências que ele vai colocando ali. No Livro dos Espíritos também a organização das partes, e a gente vai ver sobre cada uma das obras na próxima live, que não vai ser no próximo domingo, né? Vai falar sobre as obras básicas. Hoje a gente vai estar nesse momento, que é a metodologia e os critérios utilizados por Kardec. Boa noite, Salete. Então, Kardec, ele com a sua clareza, com a sua simplicidade, olha que maravilha, a gente tem uma doutrina codificada por um professor. Eu sou muito abençoada porque na minha casa espírita eu lido com vários, estou ali estudando com vários professores. A facilitadora do estudo do ESD, quando eu entrei, assim como da Gênese, que eu faço hoje em dia, às terças-feiras, ela é uma professora, convivo com outras, né, professoras lá dentro. Então isso é muito bom, porque eles têm essa didática e eu consigo aprender através de Kardec deles uma maneira de também passar isso com mais facilidade. Então, é por isso que eu falo, né? Quando eu estou aqui passando, compartilhando o conhecimento que eu tenho, é fruto não só da minha experiência, não é só meu mérito, é também dessas outras pessoas que compartilham comigo, me ajudam, me apoiam a aprender a doutrina espírita de uma maneira mais simplificada, né, trazendo para o nosso cotidiano, envolvendo obras cinematográficas, novelas, a gente passa a ver espiritismo em tudo, né? Então, Kardec, ele fez as perguntas tão importantes, né, que estão lá no Livro dos Espíritos, como ele já começa perguntando o que é Deus e não quem é Deus, e conforme os espíritos vão respondendo, ele vai fazendo novas perguntas. Qualquer pessoa poderia fazer isso? Claro que não. Tinha que ser alguém muito capacitado para fazer as perguntas certas, para fazer os comentários, né, certos, a sua organização, a redação, tudo, né, conforme Kardec colocou ali, facilitando o nosso entendimento. E a prática já é tão difícil, né? A gente lê, e sempre tem alguma dúvida, alguma dificuldade, mas olha que perfeição, né, a maneira como Kardec trouxe isso para a gente. Mas aí a gente sempre fala, né? A doutrina espírita tem 3 aspectos: científico, filosófico, religioso. A gente também fala que Kardec era um cientista, utilizou um método científico. Mas de que forma? Se Kardec era professor, era pedagogo, Kardec não era cientista, né? Porque o cientista a gente pensa o quê? Né? No biólogo, no químico, no físico. E Kardec não era. Então hoje a gente vai entender, né, por que isso. Pelo fato de ter a doutrina espírita aspecto científico, pode-se deduzir que Allan Kardec seja um cientista? O que vocês acham? Só por ter esse aspecto científico? Kardec não era um cientista no sentido profissional, de especialista neste ou naquele ramo da ciência, mas tinha cultura científica, espírito científico, então a sua essência, né? Não era a sua formação, não era especialista em determinada área da ciência, mas a sua essência, a maneira como ele investigava tudo, experimentava, e essa essência dele era de um cientista. Por isso é que a gente vai vendo, né, Kardec trazer dessa forma, utilizando métodos da ciência. Então, Deolindo Amorim, num de seus artigos, explica o espírito científico de Kardec, para a gente poder entender melhor. Que características são essas que fazem de Kardec, né, ter um espírito científico? A serenidade e o equilíbrio. Encarou fatos mediúnicos com equilíbrio imperturbável, sem negar nem afirmar a prioristicamente. Ou seja, no momento em que ele sabe que tem as mesas girantes, primeiro ele não dá muita confiança assim, mas depois ele vai vendo que aquilo vai tomando uma proporção muito grande e que elas respondem. E se elas respondem, aí ele já desperta a curiosidade dele e ele quer entender como que essas mesas respondem, se a matéria, como é que isso aqui vai responder? Não pode, aí ele vai lá investigar o que está acontecendo. E quando ele percebe, né, na primeira sessão que ele vai lá e que ele vê de fato acontecendo a comunicação mediúnica, ele entende que aquilo ali não é algo comum, algo jamais visto, que ele estava diante de algo desconhecido, que ele precisava investigar. Mas todo o seu equilíbrio, a sua serenidade em lidar com os fatos, porque ele poderia ter saído, né,
Não, isso aqui é isso, todo animadão, mas Kardec lá na dele, né? A razão, né? Nossa, é uma fé, deve ser uma fé raciocinada. Por mais que a gente se emocione, por exemplo, com uma psicografia muito bonita, a gente tem que pensar, será que realmente, vamos supor, né, que nessa psicografia esteja lá assinado o nome de um espírito muito famoso? A gente tem que desconfiar. É claro que o conteúdo importa, mas a gente não pode também sair aceitando tudo. Tem que lembrar de Kardec e ser racional. Boa noite, Tiago. Então, o domínio próprio é outra característica. O fim de não se entusiasmar com os primeiros resultados. Ele foi investigando, foi apurando e foi catalogando lá os seus resultados, mas ele não foi tirando conclusões precipitadas. O cuidado na seleção das comunicações. Ah, que bom, Tiago. Se puder colaborar aí conosco, já falei, né? Qualquer hora dessa eu vou chamar ele. Estava esperando passar esse período de festas aí, ó, para fazer um convite, já para a gente poder estudar. A prudência nas declarações para evitar a divulgação de fatos ainda não de todo examinados e comprovados. Então, Kardec era muito prudente. A humildade, interessado na busca da verdade antes e acima de tudo. Vamos lá, Kardec não queria aparecer, né? Kardec não queria ficar ali dando uma de que eu sei de tudo, eu já concluí. Ele foi ali com muita cautela, muita prudência, apurando os fatos para entender o que estava acontecendo, até porque ele tinha todo esse trabalho que eu falei anteriormente, né, no início da live. Nós estudamos na semana passada sobre isso. Então, nós sabemos que Kardec ele já tinha toda uma experiência, desde novinho lá como discípulo de Pestalozzi, já tinha as suas inúmeras publicações das obras didáticas, então ele precisava ter cautela, tanto que ele vem assinar depois com esse pseudônimo, Allan Kardec. Aí o Tiago está falando, infelizmente, grande parte do povo gosta de ser enganado. Responsabilidade, seriedade e prudência. Parabéns. Obrigada, Tiago. Isso mesmo. O objetivo aqui é justamente que a gente possa refletir e levar aqueles que, de repente, não têm oportunidade de ir até a casa espírita um conhecimento básico, né, aprofundado aqui de acordo com a FEB, né, a apostila do estudo sistematizado, para que a gente tenha essa prudência também, essa seriedade diante do conteúdo que existe no mundo digital. E aí, incluindo até eu sempre falo aqui, né, Priscila falou alguma coisa que você está em dúvida, vai apurar, vai ver se lá no livro está desse jeito mesmo, se eu interpretei corretamente, porque todos nós estamos suscetíveis ao erro, para que a gente possa entender o Espiritismo da melhor forma possível e divulgá-lo também assim. Então, a gente precisa desse norte mesmo, a gente precisa estar sempre estudando Kardec, estudando desde lá o comecinho, né? Como aqui diz, a metodologia e os critérios utilizados por Kardec. Não dá para agora a gente ficar achando, ai gente, não posso nem entrar em algumas questões aqui, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque aí vem um povo aí falar que fulano é reencarnação de Beltrano, não vou citar nomes, porque eu não quero aqui causar, né, baixar a vibração, mas vocês estejam muito atentos quando começarem com, fulano é reencarnação de não sei quem, nananã. Cuidado, né, gente? E acreditando aí em todas as psicografias possíveis. Então, Kardec tinha esse espírito científico, embora não fosse um cientista. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Então, assim, espiritismo e ciência não são forças antagônicas, né? Ele coloca aqui. O pensamento de Kardec expresso na Gênese é esse, assim como lá no Evangelho segundo o Espiritismo, bem no comecinho tem lá a aliança da ciência e da religião. Então, Kardec faz essa relação. O Espiritismo não é uma ciência propriamente dita, mas é uma ciência no sentido de que ele estuda, investiga o plano espiritual. Só que não tem como investigar e estudar o plano espiritual utilizando equipamentos do plano material, né? Eu vi até uma palestra do Haroldo, já comentei aqui que ele dá esse exemplo. Ele fala, vai fazer o quê? Vai pegar o espírito, vai colocar assim parado, vai fica aqui que eu vou te observar por uma semana, né? Vai utilizar que equipamento para analisar o espírito. Então, assim, não se pode utilizar os mesmos critérios, exatamente os mesmos critérios, os mesmos equipamentos e materiais para fazer, né, essas duas pesquisas. Mas Kardec foi lá procurar uma base. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza,
a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, porque a gente sabe, né, o espiritual vem para o material. Vai reagir. Segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. Hoje em dia a gente vê algo maravilhoso que é a ciência estudando o espiritual. A gente tem aí a Universidade de Juiz de Fora, o Dr. Alexander Moreira, que faz parte lá do núcleo de espiritualidade. Já citei aqui, depois eu coloco nos stories de novo o perfil lá do núcleo. Tem a USP estudando passe, quantas mais aí, tem aquela universidade lá dos Estados Unidos que há décadas estuda reencarnação. Olha que maravilha, gente. Uma das coisas que eu mais gosto no espiritismo, principalmente no EJA, é ter essa oportunidade de buscar conhecimento. Vou botar no canal do Telegram também, para quem ainda não está lá, o link está na bio, que eu criei o canal justamente para avisar das lives e colocar alguns materiais de apoio. Então a gente pode buscar na ciência conteúdo para ajudar a entender aqui o espiritismo, para ver isso como base. Por mais que a ciência ainda não comprove, a ciência já estuda, assim como estuda a reencarnação, o passe, por exemplo, a fé, né, a força do pensamento. Uma pessoa que está passando, por exemplo, uma doença, alguém que não tem fé e alguém que tem fé, geralmente, aí eu também não vou ficar fazendo afirmações aqui porque não tenho dados, mas o que se entende aí é que a pessoa que tem a fé, ela consegue lidar melhor com aquilo e às vezes tem uma recuperação melhor, mostrando o poder da fé. Então a gente precisa também buscar esse conhecimento na ciência para entender, ver como o espiritismo faz sentido. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltaria um apoio e comprovação, porque como Kardec utilizou métodos científicos para nessa experimentação, para chegar ao que a gente tem hoje em dia, né? Que ele trouxe naquela época. E a ciência, ela não tem explicação para tudo. Como, por exemplo, já adiantando aí uma das provas da reencarnação que tem aqui na apostila do EJA, depois que a gente passar desse período da codificação, vem os princípios básicos, começando por Deus. Mas a gente vai estudando cada um e tem a parte da reencarnação. Entre as provas lá tem a experiência de quase morte, que é uma das provas da reencarnação. Não sei se vocês conhecem, mas eu conheço uma pessoa que quase morreu, teve parada cardíaca e relatou aquela mesma experiência de ver um túnel, de ver uma luz. Então, várias experiências parecidas, pessoas que veem o seu corpo, né, estão, por exemplo, citando de cima, e aí tem esses relatos na internet, pessoas geralmente que não acreditam, não é uma pessoa que é espírita ou de outra religião assim, que fala muito, né, de espírito, enfim, é a pessoa que às vezes não acredita em nada ou que tem uma religião que se limita apenas a falar, né, que se morrer vai descansar, vai esperar o juízo final. E quando vem esses relatos através de pessoas que não acreditavam, é que se mostra como isso é verdadeiro, né? Então, essas explicações que a ciência ainda não tem, ela vai buscando nesse lado espiritual. E a tendência é super isso, né? Aliar a ciência ao espiritual, se Deus quiser, né? Para a gente poder ter aí uma qualidade de vida melhor. O estudo das leis da matéria tinha que preceder, o da espiritualidade. Olha, o estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto surge antes do tempo. Imagina Jesus, gente. Jesus chegando aqui falando de perispírito, falando de mediunidade, de fluidos, transmissão de pensamento. Ô, louco, meu! Se hoje em dia a gente já tem dificuldade de entender tudo isso, principalmente pelo espírito, né? Tô sempre aqui falando dele. Imagina. Boa noite, Simone. Boa noite, Alessandro. Loreta, Casa do Caminho, o pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos. Então, se a gente já tem dificuldade hoje em dia de entender certas coisas que o Espiritismo traz para a gente, alguns conhecimentos, imagina se Jesus tivesse dito tudo isso naquela época. Então, ele trouxe o conhecimento que era apropriado para aquele momento. Então, começa lá, primeira revelação, né? Lembrando do Evangelho. Moisés trazendo o conhecimento necessário da sua época, trazendo para a gente as leis, né, os 10 mandamentos que nós deveríamos seguir para nos alinharmos um pouco, né? Aquele povo briguento,
Aí eu tenho que falar gente porque a gente estava no meio. Se não estava lá junto com Moisés, estava por aí, né? Mas estava rebelde ainda. Estava lá no estado meio que primitivo, na infância espiritual. Então, Moisés vem trazer o conhecimento da sua época. Segundo a revelação, vem Jesus falar da vida futura, vem Jesus falar sobre o reino de Deus, né? E traz todo esse ensinamento a respeito do caminho que a gente deve percorrer para alcançar uma perfeição, como que somos perfectíveis, né? Alcançar essa perfeição dele, já que a gente não alcança a perfeição de Deus. Mas a gente deve chegar até esse caminho através do que? Da humildade. Alessandro falando, os 10 mandamentos foi a primeira carta psicografada do mundo, exatamente, né? Trazendo a ideia do Deus único, trazendo aquele amar, né, o próximo, amar pai e mãe, princípios que hoje em dia a gente fala, meu Deus, mas precisava ter dito isso? Claro que precisava, né? Naquela época tinha que ter esse norte. Então, assim, e ainda foi muito difícil, tanto que Moisés, como médium, trouxe os 10 mandamentos, e como legislador daquele povo, como um líder político, ele trouxe outras leis humanas, que aí se misturam e acontece, né, as dificuldades, aí o entendimento que às vezes a pessoa fala, tá lá na Bíblia escrito isso e isso. Aí tem todo aquele questionamento que, ok, né, cada um com a sua religião, mas porque a gente, pelo menos isso eu acho maravilhoso, no Espiritismo eu ter tido esse entendimento da diferença entre as leis divinas, que vieram através de Moisés, e as leis humanas, né, as leis do líder religioso que precisava segurar aquele povo rebelde, precisava controlar aquele povo que fazia uma loucura, né? E por isso até a questão da proibição da consulta aos espíritos, mas porque aquilo devia ser usado para ele proibir, é porque era usado de uma maneira errada. A gente sabe que não deve sair por aí consultando espíritos, até porque eles podem nos enganar, né? Estudando espiritismo a gente entende isso. Então, o espiritismo, como diz aqui, né? Ele veio após as descobertas científicas, por isso ele consegue, né? Ele chega no momento certo, onde a nossa mente está aberta, tem o conhecimento necessário para isso, estamos com a mente aberta. Por isso que é importante, a gente estudou lá o contexto histórico do século XIX na Europa. Todo o momento apropriado, uma cultura, filosofia, tudo necessário para que houvesse esse entendimento e essa propagação, porque a partir dali das descobertas, da Revolução Industrial, da Revolução das Comunicações, o Espiritismo ele ganhou força. E em pouco tempo ele estava aqui no Brasil, em pouco tempo ele estava espalhado pelo mundo. Por quê? Porque já tinha essas condições. Se fossem séculos antes, não teria sido possível. Se Jesus tivesse trazido esse conhecimento, nós também não conseguiríamos entender, né? E Jesus veio, falou por parábolas, trouxe tanto conhecimento que na época a gente não entendeu e ele sabia que a gente ia interpretar de uma maneira errada, que o seu conhecimento iria se perder e por isso ele diz o quê? Que vai enviar o Consolador, para que repita aquilo que ele disse e para que traga coisas novas. E aí a gente entende que é o Espiritismo que ele trouxe, né? Mandou pra gente e a gente está aqui, através de Kardec. Então, o Espiritismo chega nesse momento certo para que haja essa compreensão. Agora, Kardec diz, o Espiritismo ele não é da alçada da ciência. Ou seja, a ciência não pode dizer simplesmente que o Espiritismo está errado, que não tem como comprovar nada disso. Espera aí, vamos lá, vamos ver o que Kardec fala aqui, né? Ele diz assim, as ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinados aos nossos caprichos. Como eu falei anteriormente, você vai falar o que pro espírito, né? Boa noite, Leonardo. Senta aqui que eu vou te observar por alguns dias. Senta aqui que eu quero saber, por exemplo, seu perispírito, né? Vou analisar seu perispírito e tudo mais. Não tem como, né? Eles têm uma inteligência, uma vontade própria.
As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. É importante considerar-se que, ao referir-se às ciências ordinárias, essa fala de Kardec que eu li, aí a apostila traz aqui pra gente. Kardec fazia alusão às ciências positivas, classificadas por Augusto Comte em matemática, astronomia, física, química, biologia e sociologia. E para a gente poder entender um pouquinho, né? Não ficar, antes de entrar nessa metodologia e ficar perdidão, eu trouxe aqui para vocês, fiz uma pesquisa aqui rapidinho no Google, para que a gente possa entender um pouquinho melhor. O positivismo ele foi uma corrente filosófica que surgiu lá na França no século XIX, naquele mesmo contexto que a gente estudou na primeira live, derivada do pensamento iluminista. Viu aí como tudo acontece no momento certo? Então, o seu fundador foi o filósofo e também criador da sociologia, Augusto Comte. E a ideia, né, dessa corrente teórica, a teoria deles é que é inspirada no ideal de progresso contínuo da humanidade, ou seja, a humanidade está sempre progredindo, ela tende a progredir, graças a Deus, né? Então isso independe aqui, né, da religião que nós professamos, que nós estudamos, que já diz que o progresso é lei divina e que nós vamos progredir, podemos estagnar, mas não voltamos atrás. O pensamento positivista postula a existência de uma marcha contínua e progressista, e que a humanidade tende a progredir constantemente, graças a Deus. O progresso, que é uma constatação histórica, e aí realmente, gente, no presente espiritismo vai olhar para a história, vai ver o que se fazia antes e hoje em dia, vai olhar para as crianças que antes nem nasciam com o olho aberto e agora nasce já quase falando, né? Toda essa inteligência que a gente vê, e não é só, a criança sabe mexer no celular porque não tem medo, a criança já tá desde pequena. Gente, o poder, às vezes, o raciocínio das crianças, o poder de argumentação, a questão da justiça. Quem não conhece uma criança que você fica assim, ó, então tá, né? Que você, se não for exemplo, já era. Não adianta mais só falar para a criança que tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo, que é certo, que é errado, não. Você tem que ser exemplo, senão ela te cobra. Progresso, que é uma constatação histórica, deve ser sempre reforçado de acordo com o que Augusto Comte, criador do positivismo, chamou de ciências positivas. E entre elas está a sociologia, né, que fala aqui que ele foi considerado o fundador. Então, essas ciências positivas que Kardec menciona como ciências ordinárias, elas se assentam nas propriedades da matéria. Então, vai investigar, vai estudar a respeito disso, né? Voltando aqui, astronomia, física, química, biologia. Então, era necessário que primeiro viessem, né, esses estudos para que houvesse a base e Kardec trouxesse, né, codificasse o espiritismo através dessas mensagens dos espíritos. Entrando no método de investigação, da investigação científica dos fenômenos espíritas. E aí, para quem chegou depois, como eu disse, né, Kardec, a gente estudou a vida de Kardec, Hippolyte Léon Denis Arrival, semana passada, quem não assistiu, assista a live, onde a gente vê todo o seu trabalho como professor, como pedagogo, sua experiência profissional e de que maneira isso ajudou na hora que ele vai publicar, né, as obras espíritas. Ele assina como Allan Kardec, seu pseudônimo. E quando ele é convidado pelo senhor Fortier para saber das mesas girantes, ele tem esse pé atrás, né? Como assim? O que está acontecendo? Então, qual foi o método de Kardec a partir do momento em que ele acredita que ali alguma coisa ali está acontecendo e que ele deve investigar? O método adotado por Allan Kardec na investigação e comprovação do fato mediúnico, instrumento comprobatório da existência e comunicabilidade dos espíritos, é o experimental, utilizado nessas ciências positivas, fundamentado na observação, na comparação, na análise sistemática e na conclusão. Então, gente, não foi fácil não, né? A gente fica reclamando aqui do trabalho, mas olha o trabalhão de Kardec. São suas palavras. Como meio de elaboração, o espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental.
Então, Kardec, ele não estabeleceu aqui nenhuma teoria pré-concebida. Assim, ele não apresentou como hipóteses a existência e intervenção dos espíritos. Kardec, ele vai descobrir, a partir da sua observação e experimentação, é que ele vai obtendo as respostas, que é esse conteúdo que forma a doutrina espírita, os princípios básicos e todos os fundamentos. Ele não foi lá e perguntou, você tem um perispírito? Ele não perguntou, existe reencarnação? Claro, perguntou depois, né? Mas os espíritos trouxeram esse conhecimento para ele. Nem qualquer, voltando aqui, ó, não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida, assim como não apresentou como hipóteses a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Então, a partir do que ele recebe, é que ele começa, peraí, né? Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o espiritismo é uma ciência de observação e não produto de imaginação. Que isso fique bem claro, minha gente. O pessoal questionar, né? Como é que você acredita nisso aí? Então, eu sempre falo assim, a gente não é obrigado, a gente não tem que sair por aí tentando convencer ninguém de nada, né? Mas, assim, se a pessoa te questionar, é muito importante a gente ter essa base. Não para ficar discutindo, mas para ter argumentos. Eu não acredito. Ah, você acredita? Como? Você já viu o espírito? Não, não vi. Mas então por que você acredita? Ô, meu pai. Aí, às vezes a pessoa, mas você acredita nisso aí que escreveram, né? Quem garante? Isso aí é porque a pessoa quer acreditar que existe alguma coisa depois. Então, estuda, gente. Vamos estudar. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução. Então, Kardec viu o efeito lá e ele ia... O que acontece aqui, né? Do efeito para a causa. Assim como ele coloca lá no Livro dos Espíritos, né? Por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Kardec usou 2 métodos, indutivo e dedutivo. Então, vamos lá para o anexo para a gente entender esses 2 métodos, né? O método dedutivo é o processo de raciocínio pelo qual tiramos conclusões por inferência lógica de premissas dadas. Então, rola assim. Aí traz aqui o exemplo, tá, gente? Por exemplo, todo grego tem barba. Se o fulano é grego, então ele tem barba. Aí trazendo aqui para o nosso, é como se fosse assim. Todo espírito é bom. A Priscila é espírita, então a Priscila é boa. Não necessariamente, né? Mas é essa lógica que você vai estudando, né? Fazendo aquela análise generalista. Referimos-nos às conclusões do raciocínio dedutivo como válidas, ao invés de verdadeiras. Percebe a diferença? Pode ser válida. Eu fiz esse raciocínio lógico, essa dedução, e ela pode ser válida, mas isso não significa que seja verdadeira. Foi o que eu falei. Se a Priscila estuda o Espiritismo é uma doutrina séria e que fala da caridade. Fora da caridade não há salvação. Se a Priscila estuda tanto o Espiritismo, ela deve ser boa, né? Mas verdadeiramente é. Essa é a questão. Então, assim, na dedução vai se entender isso. Porque precisamos distinguir claramente entre aquilo que se depreende logicamente de outras afirmações e aquilo que efetivamente é. O Leonardo está falando, muito obrigado pela explicação, explica bem a doutrina e o ponto de vista do Espiritismo. Obrigado, Leonardo, que você possa aí estar conosco mais vezes para a gente poder estudar aqui. Às vezes o assunto não é tão simples assim, mas eu tento aqui, né? E tem o apoio do slide também da FEB, e graças a Deus a apostila feita aqui pela FEB, que traz muito, né, desse conhecimento já bem simplificado para que a gente possa entender. Então, as premissas iniciais, elas podem ser artigos de fé ou suposições. Voltando, né? A Priscila pode ser boa, é uma suposição, porque ela é espírita, porque ela se dedica ao espiritismo, porque ela estuda. Não necessariamente, verdadeiramente,
quer dizer que eu sou boa. Antes de podermos considerar conclusões tiradas dessas premissas como válidas, precisamos demonstrar que elas são coerentes entre si e com a premissa original. A matemática e a lógica são exemplos, disciplinas que utilizam muito o método dedutivo. O método científico exige uma combinação de dedução e indução. Então, Kardec utilizou dois métodos, dedução e indução. Esse que eu acabei de ler, né, e fazer uma explanação, é o método dedutivo, da dedução. Esse a seguir é o indutivo. É o processo de raciocínio pelo qual uma experiência particular se passa a generalizações. Então, pode-se dizer, né, que começar com todas as maçãs que comi são doces. Aí você conclui que a maçã é doce, porque todas as maçãs que eu comi na vida são doces, então essa daí que está aí na mesa também é doce. Mas necessariamente ela é, se ela estiver meio estragada, meio podre, ela não é doce, né? A partir dessa constatação, conclui-se que as maçãs são doces, mas a maçã seguinte pode não ser doce. O método indutivo leva a probabilidades e não a certezas. Então é isso, a observação, a experimentação é a base do senso comum segundo o qual uma pessoa age. É também empregado na descoberta científica esse método. Os cientistas utilizam a indução e a dedução. Aí voltando, na dedução, o cientista começa com generalizações. Ele deduz afirmativas particulares a partir dela, pode testar suas suposições pelas experimentações, confirmá-las, revisá-las ou rejeitá-las, né? As generalizações originais. Porque esse é o trabalho que Kardec fez e esse é o espírito científico. Não é só olhar para algo e concluir da sua cabeça e acabou. É observar cada um em tempos diferentes e a gente vai voltar daqui a pouquinho aqui para entender como Kardec utilizou esses métodos, mas antes eu quis explicar cada um para vocês. Usando apenas a dedução, o homem ignora a experiência. Empregando apenas a indução, ele ignora as relações entre os fatos. Pela combinação entre os métodos, a ciência estabelece uma união entre a teoria e a prática. Agora vamos voltar para ver, né, como Kardec utilizou esse. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, porque não é um tema tão simples assim, né? Vai falar de coisas que não estão ligadas ao nosso dia a dia. É um tema que não se fala muito na casa espírita, a não ser que seja em estudo, né? A gente não chega lá, tem uma palestra sobre isso. O Leonardo está comentando, né, a respeito da pandemia, que é uma atitude do homem contra a natureza e seus semelhantes. A gente tem lá no Livro dos Espíritos que Kardec vai perguntar sobre os flagelos destruidores e eles explicam para a gente a pandemia está classificada nisso. Eu tenho um vídeo aqui do ano passado, não, agora não é mais ano passado, né, ano retrasado. Assim que foi declarada a pandemia, eu fiz alguns vídeos relacionando o espiritismo com a pandemia, né? O que a gente poderia aprender, causas, enfim. Se você tiver interesse, lá eu falo mais a respeito disso. Na indução científica, chega-se à generalização pela análise das partes. Esse tipo de lógica exige observações repetidas de uma experiência ou de um acontecimento. Foi o que eu falei, né? Só ver uma vez e, vou anotar aqui, isso aqui acabou. Não, né, gente? Dá trabalho. E aí Kardec dá a observação de muitos exemplos diferentes, os cientistas podem tirar uma conclusão geral. Foi assim que Kardec procedeu em relação à doutrina espírita, colocando-se confortavelmente entre as demais ciências. Então, quando Kardec vem falar que é uma ciência, que tem aspecto científico, é por isso, gente, porque tem base, porque ele observou muitos exemplos para poder tirar uma conclusão. Não foi a partir de uma manifestação ou duas que ele viu que ele chegou a uma conclusão. A Sônia está falando, excelente estudo, obrigada pela sua participação aqui sempre, Sônia. No entanto, o processo dedutivo está igualmente consagrado na doutrina espírita.
já que o método científico exige a combinação dos dois, como a gente já viu, indução e dedução. Então, as palavras de Kardec são as seguintes: nunca elaborei teorias pré-concebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências dos efeitos, procurava remontar as causas. Por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Não era mole não convencer Kardec. As ideias do homem estão na razão do que ele sabe, como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos deveria imprimir-lhes outro curso. Aí ele vai discorrendo aqui mais um pouco, eu vou pular para a parte em que ele diz: o Espiritismo vem resolvê-la, demonstrando o verdadeiro destino do homem. Tomando-se por base a natureza deste último e atributos divinos, chega-se a uma conclusão. Isto quer dizer que, partindo do conhecido, atinge-se o desconhecido por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo faculta. Agora vem um item, né, que é super assim, para a gente compreender o quanto esse conteúdo da doutrina é maravilhoso, que é o controle universal dos ensinos dos espíritos. Quem está de fora, às vezes, até me perguntaram, né? A gente fala que é espiritismo kardecista, eu não utilizo, porque a gente sabe que Kardec escreveu lá que era doutrina espírita, era espiritismo, então é criando kardecismo. A gente, pelos estudos que a gente já fez, a gente entende o porquê, né? E Kardec foi muito importante, a gente tem que valorizar muito Kardec, mas a doutrina é dos espíritos. E quando a gente entende isso, já dá um estalo assim que a gente consegue compreender muito, né, sobre a sua importância. Ainda mais quando a gente entende esse controle universal dos ensinos. Dois importantes critérios igualmente tomados à metodologia científica foram adotados por Kardec na difícil tarefa de reunir informações para a elaboração da doutrina: a generalidade ou universalidade e a concordância dos ensinos dos espíritos. O que isso quer dizer? Que Kardec não se baseou para publicar o Livro dos Espíritos, nem as outras obras, na fala de um espírito, de 2 ou 3. Ele falou com vários, através de vários médiuns, em vários lugares. Ele não botou assim sentado um médium, 2 só, e reuniu as comunicações. Então, ele pega várias comunicações de vários médiuns de várias regiões e ele compara e vê se o conteúdo é o mesmo, para que ele possa concluir que aquilo de fato está vindo de algo além que até então ele desconhecia. Pela razão mesma de não estar na Terra, de surgir em todos os lugares e de poderem dessentar-se nela. Então, assim, essa é a fonte da doutrina, né? A doutrina, ela é dos espíritos, podem combater as ideias, mas da maneira como ela chegou, ela tem essa força, porque ela veio não só em uma região. Kardec nasceu lá na França, codificou, publicou lá, mas não é uma doutrina que chegou só através da França. E até como eu falei anteriormente, não ficou lá só lá por um bom tempo, porque chegou no momento em que se podia distribuir pelo mundo, principalmente por onde era necessário, como aqui foi plantado bem cedo. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra por ordem de Deus. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita, essa a sua força, a sua autoridade. O que deu lugar ao êxito da doutrina exposta em O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns foi que em toda a parte todos receberam diretamente dos espíritos a confirmação do que esses livros contêm. E aí ele diz aqui na Gênese, Kardec se expressa: essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, passada aos demais pelo critério da lógica, é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Para que ela mudasse, fora mister que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e viesse um dia dizer o contrário do que dissera. Então, para mudar o que está na doutrina espírita, precisaria que houvessem, né, espíritos com essa mesma universalidade trazendo essa nova comunicação. Assim como
isso foi utilizado por Kardec lá, deve ser utilizado pelos espíritas, pelo movimento espírita agora. Se algo muito importante, né, tiver que ser anunciado para os espíritas, para a população, não vai chegar só numa casa espírita. Ah, chegou ali uma comunicação super, sabe, dizendo que vai acontecer não sei o quê, que tem que fazer só nessa casa? Se existem tantas casas espíritas, tantos médiuns, então se houver alguma comunicação necessária de tamanha importância, vai haver em vários pontos. Vai chegar de várias maneiras, assim como outras coisas, como a vontade de divulgar a doutrina espírita, chega-se em vários corações e às vezes até o conteúdo é muito parecido. Às vezes a gente tem uma ideia, eu vou postar isso aqui, quando vê o amigo postou, o outro postou, porque provavelmente há essa necessidade por estarmos reunidos em pensamento, envoltos nessa ideia da divulgação da doutrina espírita e acabam recebendo todos a mesma mensagem. Então veja como acontecem as coisas, né? Kardec coloca isso pra gente, é daí que vem a força da doutrina espírita e a sua perpetuidade, ela é garantida através disso, porque não foram 1, 2 ou 3 espíritos e nem na sua classificação. Agora aqui não tá, mas quando eu estudei, acho que a Gênese mesmo, tem uma parte lá que vai falar sobre isso. Não foram só os espíritos superiores, outros espíritos em graus diferentes, porque ninguém tem o conhecimento total, ninguém sabe tudo. Então não adianta você fazer todas as perguntas para um espírito só, para eu poder entender da melhor forma várias regiões do plano espiritual, várias experiências, entender o que acontece com espíritos de diversas ordens, diversos níveis, eu preciso conversar com muitos. Eu não posso entender uma região, um local, sem que eu converse com o morador dali. Eu de cá, eu posso ter uma vaga ideia, né? Acho que ali a pessoa está passando por tal situação. Mas se você não conversar, você não sabe de fato o que se passa na pessoa que tem aquela vida, que mora naquela região, que está passando por aquela situação. Eu posso pesquisar na internet como é viver em outros estados, em outros países, mas de fato eu sei quais são as expressões daquele local, qual é a cultura, se eu conversar com alguém, se eu pesquisar ali de fato, o que, por exemplo, é educação em alguns países, é falta de educação em outros. Então, existe essa diferença. Para você poder entender, quanto mais, para poder chegar mais perto do todo, você precisa conversar com mais pessoas. E Kardec conversou através dos médiuns, porque Kardec não era médium, conversou com vários espíritos em diferentes graus para entender e trazer, através da codificação espírita, o máximo possível de informações, né, sobre essa terceira revelação que veio trazida para ele, né, através dessa missão, para que ele codificasse. Agora a gente vai caminhando aqui para o final, né, da live e eu vou ver aqui se está faltando mais alguma coisa no slide. O slide eu mando sempre lá no canal do Telegram, para quem ainda não está lá, se quiser participar, o link está na bio. Então, o objeto da ciência, ele é o estudo do princípio material. Vamos agora passar a resumir aqui todo esse conhecimento que foi dito. O objeto do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. O princípio espiritual reage incessantemente sobre o princípio material, né? A gente sabe. Portanto, o conhecimento de um não estará completo sem o conhecimento do outro. É necessário que a gente estude as duas ciências, estude a matéria e o espiritismo. Até mesmo estudar o espiritismo, por exemplo, a Gênese, sem buscar um pouquinho de física, de química, de biologia, é bem difícil. A Gênese, então, a gente tem uma parte ali geológica, nossa, que a gente sai com a cabeça bugada. Como eu falei aqui, eu faço o estudo da Gênese na Casa Espírita. A ciência sem o espiritismo, pelas leis da matéria, se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos. Leonardo falando que agora vai se retirar, muito obrigada. Obrigada para você também. Boa noite, paz e luz. Fica com Deus, uma boa semana. A ciência pode explicar e manipular a matéria, mas os fenômenos espíritas originam-se na ação de inteligências dotadas de vontade própria, porque a gente está falando de espíritos, de seres que nós somos, né? Só que estão sem o corpo físico, sem a matéria. O método de investigação, né, adotado por Kardec para comprovar o fato mediúnico é o experimental, aplicado às ciências positivas, fundamentado na observação, na comparação, na análise sistemática e conclusão. Então é o seguinte, o espiritismo procede exatamente como essas ciências positivas que eu falei, matemática, astronomia, física, química, biologia.
aplicando o seguinte método: surgem fatos novos sem explicação conhecida. Ninguém sabia o que estava acontecendo para a mesa girar, para a mesa responder com pancada, gente, com o pé. Ela levantava o pé e respondia. Ele observa, compara, analisa, remontando do efeito às causas para chegar à lei que os rege, que ele sabia que era um fato novo. E para isso ele investiga e, se for necessário, ele vai lá olhar se tem algum fio, né, fazendo a mesa bater, etc. Depois, deduz-lhe as consequências e busca as aplicações úteis. O que eu faço com isso? Tem que ser útil, né? Não só uma futilidade. As pessoas usavam aquilo para se divertir, para fazer perguntas bobas. E vem Kardec e pergunta: o que é Deus? Kardec não está de bobeira. Ele chega e já manda: o que é Deus? Né? E tudo mais. Então ele não quer saber de futilidade, ele quer saber do que interessa, aquelas perguntas de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que estamos fazendo aqui. É isso que Kardec pergunta para esse desconhecido que se apresenta para ele. E aí ele faz essas investigações e é daí que vem o aspecto filosófico da doutrina espírita, essa busca incessante pelo conhecimento que o homem tem. Ele vai lá e faz para os espíritos. Ele não apresentou como hipótese, né, a existência e intervenção dos espíritos, a reencarnação, o perispírito ou qualquer outro princípio da doutrina espírita. Os fatos é que vieram antes e a teoria veio posteriormente explicá-los e resumi-los. A partir dos fatos, ele começa a investigar e tentar entender a teoria. Então, o espiritismo ele tem uma natureza indutiva, pois é a partir de observações que chega nos fatos positivos. No entanto, o processo dedutivo também está consagrado na doutrina. Chega-se à generalização pela análise das partes. Da observação de muitos exemplos diferentes, os cientistas podem tirar uma conclusão geral. Então, ele não tem como provar tirando uma foto e mostrando: esse aqui é o espírito. Mas a partir do momento em que ele recebe todas aquelas mensagens, ele consegue entender que de fato aquilo existe. Foi assim que Kardec procedeu em relação à doutrina espírita. Kardec diz em Obras Póstumas: nunca elaborei teorias preconcebidas, observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas. Por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. 2 importantes critérios científicos foram adotados por Kardec na tarefa de reunir essas informações para a codificação espírita: a generalidade, que é a universalidade, e a concordância dos ensinos dos espíritos. Então, além, né, revisando, além de buscar de diversas fontes esse conhecimento, eles tinham que fazer sentido. Ele comparava. Não precisava ser exatamente a mesma resposta, mas o conteúdo deveria ser o mesmo para que ele visse ali: realmente, isso aqui é um fundamento, é um princípio, é uma lei. Não será a opinião de um homem que se aliarão os outros, mas a voz unânime dos espíritos. Não será um homem como não será qualquer outro que fundará a ortodoxia espírita. Tampouco será um espírito que se vem impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra por ordem de Deus. Os espíritos se comunicam por ordem de Deus. Como Chico dizia, o telefone só toca de lá para cá, né? A busca na casa espírita, a gente sabe que muitas pessoas... A minha casa, por exemplo, é só de estudo, né? Não tem comunicação assim, não tem psicografia. Então, muitas pessoas buscam, querendo, né? Eu quero falar com meu parente, com alguém. E os espíritos, eles se comunicam por ordem de Deus, tem que haver uma permissão. E aí eu vou abrir aqui para vocês, vou falar uma coisa que falaram lá, eu achei super engraçado, gente. Que é assim, às vezes o parente tá aqui vivo e ninguém quer conversar, né? Ninguém tem paciência. Aí quando morre quer conversar. É mais ou menos por aí, né? Olá! Às vezes a pessoa tá aqui, aí você não tem paciência com o pai, com a mãe, que tá velho. Ou então você tem dificuldade de falar um te amo, de falar o quanto a pessoa é importante pra você. Aí você nem quer saber, deve
vai pra festa, trabalha pra caramba, faz o que for, mas nem visita os parentes. Aí morreu, aí você quer conversar, você quer ir na casa espírita, saber como a pessoa tá, mas quando tava aqui você não perguntou, não mandou nenhuma mensagem lá no WhatsApp. Então, né, galera, vamos aproveitar o tempo que a gente tá aqui, principalmente se houver atritos, porque Jesus disse: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho, né? Não é para deixar para depois. Então, esse trecho que eu li ainda há pouco é a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Para finalizar, uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos: a concordância que haja entre as revelações, que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Quando a gente está estudando o Evangelho, como é que é o Evangelho? Um trecho do Evangelho que está lá na Bíblia, vem a interpretação lá de Kardec, seus comentários, e geralmente no final do capítulo as instruções dos espíritos. E no final lá de cada parte, você vê lá o nome do espírito, a cidade, o ano que ele se comunicou. É isso que a gente está falando. E então, se você ainda não fez esse exercício, vai lá no Evangelho e dá uma olhadinha nessa parte que você já consegue entender, né? Ali tem os nomes já no Evangelho e você vê como em um capítulo às vezes tem 4 comunicações diferentes. Generalidade e concordância no ensino. Esse é o caráter essencial da doutrina, a condição mesma de sua existência, de onde resulta que todo princípio que ainda não haja consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. Isso é muito importante, como eu falei. Se houver necessidade de atualização, de mudança de alguma coisa que está na doutrina espírita, vai vir através da generalidade, da universalidade e da concordância. Vários espíritos comunicando a mesma coisa em pontos diferentes, com médios diferentes. Não vai vir só através de um médium. Ah, aquele médium é muito bom e ele disse tal coisa. Ok, é bom para ele. Mas não vai ser um princípio da doutrina espírita. Para que haja alguma alteração, alguma intervenção nisso que a gente estuda, tem que haver essa generalidade, universalidade e concordância nessa comunicação. Assim como em qualquer outra que seja importante, mesmo que não seja um princípio da doutrina espírita. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Sei que o conteúdo não é tão simples assim, né? Eu já passei por ele várias vezes, já estudei, já facilitei, tô sempre passando por ele e mesmo assim não é tão simples. Então espero que vocês tenham conseguido, né, absorver. Como eu falei, vou colocar lá no canal do Telegram um slide que vai ajudar com alguns tópicos para que vocês possam ler e compreender melhor. E eu espero que tenha colaborado de alguma forma para o avanço dos estudos de vocês. Nosso próximo estudo vai ser sobre as obras básicas, né? Estudando sobre cada um dos livros da sua composição, Livro dos Espíritos, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Só não vai ser no próximo domingo porque é meu aniversário. Então eu vou ver se eu mudo o dia ou se eu pulo e só coloco para o outro domingo. Isso aí eu atualizo durante a semana, até sábado eu vejo o que eu vou fazer, tá bom? Muito obrigada a todos vocês por terem participado aqui, a quem for assistir depois ao vivo. Um grande beijo, uma boa semana para todos, um bom ano principalmente, né? Que Jesus nos abençoe, nos ampare, segure na nossa mão nos momentos de dificuldade e também de alegria, né? Pra gente ser grato. Viva Jesus! Beijo!